Revelado. A fera sinistra que amaldiçoou vilarejos por 50 anos. Você consegue enfrentar o medo? O luar infiltrava-se pelas frestas das casas de barro, enquanto o vento uivava como um lamento. O vilarejo de Helena estava mudando, e a tensão era palpável. Os vizinhos a observavam com olhos vidrados, sussurrando entre si, como se o ar estivesse carregado de segredos sombrios. Desde que voltou, após terminar a faculdade em letras, a jovem sentia que aquele lugar, que antes lhe parecia acolhedor, agora era um labirinto de medo. Havia rumores, desaparecimentos que aconteciam com mais frequência sob a luz inabalável da lua cheia. Semanas antes, quantas vozes não ecoaram, rogando proteção nas noites em que a fera sinistra rondava, com seu faro aguçado a buscar presas. Somando-se ao seu medo, as histórias que escutou desde criança agora pareciam mais reais do que nunca. O coração de Helena disparava com cada barulho, cada sombra que se movia. Certa noite, enquanto caminhava pela rua de terra batida, um arrepio a fez parar. Os olhos da floresta pareciam segui-la, e a sensação de ser observada a consumiu. Com cada passo, o silêncio se tornava cada vez mais ensurdecedor, como se o próprio mundo tivesse parado para ouvir. De repente, um grito cortou o ar. Era uma mulher do vilarejo, esbaforida e pálida, que contou sobre o desaparecimento do filho de uma vizinha. Mais o pânico começou a se espalhar, como fogo em palha seca. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O que estava acontecendo com sua comunidade? Helena decidiu investigar. Na casa da velha Dona Rita, ouviu falar de um pacto quebrado, culpas ocultas que ressonavam entre os habitantes do vilarejo. A jovem começou a entender o que a fera sinistra realmente representava. Não apenas um monstro das lendas, mas um reflexo da escuridão que havia na própria alma dos moradores. O peso da revelação fez seu coração gelar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, os gritos se tornaram parte de seu pesadelo. As sombras dançavam em sua mente, entrelaçando-se com as histórias da fera. As tradições de proteção haviam sido ignoradas, e agora a criatura rondava com ferocidade, faminta, e pela manhã, o mato que cercava o vilarejo parecia mais denso, mais ameaçador. Então, Helena encontrou algo. Ao revirar um baú de livros antigos da avó, um diário desbotado revelou a verdade sobre sua linhagem. O horror estava ali, escrito em linhas trêmulas, um ciclo familiar de transgressões que levavam ao sacrifício. O pânico a envolvia, e ela precisou sair. A floresta chamava com suas vozes silenciosas, seus segredos enterrados. Enquanto caminhava, a um passo do abismo, o medo a dominava. E se a fera fosse mais do que um monstro? O que estava dentro dela, escondido nas sombras? Um movimento à sua esquerda fez seu sangue gelar. Uma silhueta se destacava entre as árvores e ela parou com a respiração prendida. Em meio ao mato, o perigo se aproximava. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Pingos de suor deslizavam por sua testa e o coração de Helena pulsava frenético. O que ela iria descobrir poderia ser a chave para salvar seu lar ou poderia condená-la para sempre. O que você faria se estivesse no lugar dela? A escolha estava prestes a ser feita. Helena estacou, encarando a silhueta que se aproximava. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Assim que a figura se aproximou um pouco mais, os traços se tornaram discerníveis, e ela reconheceu o rosto de um amigo de infância, Lucas. Mas havia algo, um brilho vazio em seus olhos que a deixou inquieta. Helena? Ele sussurrou, sua voz trêmula e arrastada, como se estivesse lutando contra um peso invisível. O que você está fazendo aqui? Lucas, eu estou procurando respostas. A resposta lhe pareceu fraca no momento em que a verdade parecia tão distante. No fundo do seu coração, ela sabia que ele não estava sozinho, havia algo mais, uma presença opressora que envolvia o ar ao seu redor. Um arrepio percorreu sua espinha. Não é a hora. Lucas olhou nervosamente para trás, como se temesse que olhos invisíveis os observassem. Temos que voltar. Todos estão falando. A fera está voltando. Você sabe sobre isso? O desespero em Helena fez sua voz subir. Dona Rita disse que é um pacto quebrado, que não podemos mais ignorá-la. Ele desviou o olhar. Eu não sei. Minha família encontrou seu diário, mas o que está escrito é muito, muito ruim para falar.
As palavras dele drenaram um pouco do ânimo que restava em Helena. O que mais poderia haver? Aproximou-se dele, com a esperança de que juntos encontrassem algum tipo de proteção. Mas antes que pudessem elaborar um plano, um grito ecoou pela floresta, interrompendo o silêncio opressivo. Era um som estridente, como se alguém estivesse sendo torturado. Helena sentiu o estômago embrulhar. Lucas pegou sua mão, apertando com força. Vamos! Ele gritou, puxando-a em direção oposta ao som, mas a curiosidade e o temor de Helena a seguravam no lugar. O que poderia ter provocado aquilo? O que estava acontecendo nas entranhas daquele lugar que já foi tão querido? Helena, ainda presa entre seu instinto de fuga e a busca pela verdade, decidiu se soltar. Eu não posso simplesmente ir embora, gritou enquanto avançava em direção ao som, cada passo mais difícil do que o anterior. Precisamos saber, Lucas. As pessoas estão desaparecendo. Lucas começou a hesitar, sua mão ainda estendida em direção a ela. Você não entende. Eles estão dizendo que cada grito é um chamado da fera, e ela se alimenta do medo. Então vamos enfrentá-la. A determinação de Helena queimava dentro dela, mais forte que o medo. A raiva e a impotência a tornaram mais ousada do que nunca. Eles continuaram em frente, e à medida que se aproximavam da fonte do grito, a escuridão parecia se aprofundar. Árvores enormes formavam um corredor sombrio, seus galhos como garras prontas para agarrá-los. A presença da fera pairava no ar, como um vírus invisível. De repente, tudo ficou em silêncio, mas o eco do grito continuava pulsando em sua mente. Helena olhou para Lucas, seu rosto pálido iluminado pela luz da lua. Estamos no lugar certo, ela sussurrou, mas seu rosto estava carregado de incerteza. Então, um movimento se destacou à sua frente. Uma sombra saltou do mato, e Helena mal teve tempo de gritar. Era uma criatura, não era mais humano, mas também não era totalmente a fera. Um híbrido das histórias, olhos brilhantes, dentes afiados e algo que parecia rostos de pessoas desaparecidas em sua pele. Helena sentiu a adrenalina lhe consumir. Era isso que todos temiam? Corre! Lucas berrou enquanto a criatura avançava. O pânico tomou conta de Helena. O que fazer agora? Eles tinham uma chance de desvendar a verdade ou apenas se tornarem mais um grito na noite? O que realmente aconteceu com aqueles que desapareciam? Ela hesitou mais uma vez, mas a decisão já estava tomada. Não poderia voltar mais. E enquanto a escuridão se fechava ao seu redor, ela sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que a fera realmente queria? E seriam eles capazes de quebrar o ciclo de terror que aterrorizava seu vilarejo? A criatura avançou com uma agilidade grotesca, seus olhos amarelos brilhando como lanternas na escuridão. O pânico inundou Helena, a adrenalina em seu corpo a fazia sentir como se estivesse flutuando, a realidade lentamente se distorcendo. Como é que a gente vai sobreviver a isso? Pensou, enquanto Lucas puxava-a com toda a força para longe daquela coisa horrenda. A floresta estava cheia de sombras dançantes, fazendo com que todos os ramos parecessem se transformar em dedos prontos a agarrá-los. A respiração de Helena estava acelerada, e seu coração soava como um tambor em uma sociedade ruidosa. Não havia mais espaço para perguntas. Era hora de agir. Ali! Lucas gritou, apontando para um caminho mais iluminado. Helena correu atrás dele, mas a criatura não ficou para trás. O som de garras raspando no chão e o rosnar gutural aumentavam a cada passo, criando uma sinfonia de terror que ecoava através das árvores. Enquanto corriam, Helena olhou para trás. A criatura havia se aproximado, parecendo ganhar força, como se alimentasse seu desespero. O que mais poderia ela descobrir sobre aquele horror? E por que Lucas parecia tão apavorado? A ideia de que ele sabia mais do que estava dizendo era sufocante. Lucas, diz o que você sabe. Precisamos de uma saída, gritou desesperada. Ele hesitou e naquele breve momento o pânico dominou sua expressão. Está tudo na história da fera. Quem a invoca também alimenta sua fúria. Ninguém pode se esconder. As palavras dele a atingiram com o peso da verdade. Então, não é só um monstro. É uma maldição, um ciclo sem fim. Precisamos quebrar isso. Eles chegaram a uma clareira, um espaço aberto tomado pela iluminação prateada da lua, mas a criatura estava logo atrás, pressionando-os. Helena olhou ao redor e viu uma pedra enorme coberta de runas antigas. Era um portal? Um símbolo de proteção? Sem pensar, correu até lá, sua intuição gritando que aquilo era a resposta. Lucas, venha! Isso pode ser a chave. Ela gritou, enquanto encostava a mão na rocha fria. As runas pareciam pulsar sob seu toque, como se reconhecessem a presença dela. Com um último olhar para trás, Lucas hesitou, mas a criatura estava prestes a alcançá-los.
Ele se lançou em direção à pedra, buscando refúgio. No momento em que ele se aproximou, as runas emitiram um brilho assustador, como se quisessem se ativar. A criatura parou, hesitando perante a luz que emanava da pedra. Desesperadamente, Helena sussurrou as palavras que ecoavam em sua mente, frases que seu avô sempre contava nas noites de tempestade. As runas começaram a brilhar intensamente, como se alimentassem de suas vozes. Então, a fera soltou um grito estrondoso que fez o chão tremer. Era um som de pura dor e raiva, um eco de uma era de sofrimento. Num instante, a criatura avançou novamente, saltando em direção a eles com a fúria de todos os desaparecidos misturada em seu ser. Helena e Lucas fecharam os olhos, esperando o impacto. O que seria disso tudo? E se o que eles estavam tentando fazer apenas atraísse ainda mais a fera, em vez de detê-la? O silêncio tomou conta, e de repente, um clarão imenso os envolveu. Quando abriram os olhos, estavam em um espaço desconhecido. Uma escuridão palpável os cercava. A fera havia desaparecido. Mas o que eles haviam ativado? Estamos seguros? Lucas perguntou, a voz trêmula. O que foi isso? Helena olhou ao redor, sentindo um frio que não era apenas externo. Alguma coisa estava prestes a acontecer. As runas pareciam apenas o início de algo muito maior, um poder que poderia muito bem transformá-los em mais um barulho na noite. O que se escondeu por trás disso tudo? Sussurrou Helena, e a resposta parecia sussurrar de volta através da brisa. Eles haviam apenas encostado na superfície da verdade, mas a verdadeira fera poderia estar mais perto do que imaginavam. A escuridão ao redor de Helena e Lucas era espessa, quase palpável. O silêncio era ensurdecedor, e a cada segundo, uma sensação de desconforto aumentava. Helena olhou para Lucas. Os olhos dele estavam arregalados, refletindo uma mistura de medo e confusão. O que tinham ativado? A fera distante havia desaparecido, mas a sensação de perigo persistia, como um eco que nunca se apaga. E se a gente não conseguir voltar? Lucas murmurou, quebrando o silêncio. E se isso tudo for uma armadilha? Um jeito de ela nos pegar? Precisamos explorar. Tem que haver uma saída, respondeu Helena, sua voz soando mais resoluta do que se sentia. Ela se forçou a dar um passo à frente. O chão sob seus pés era irregular, coberto por um manto de folhas secas que faziam ruídos inesperados a cada movimento. Com cada passo, a urgência de encontrar respostas a consumia. Logo, uma luz fraca começou a brilhar à distância. Helena não hesitou. Vamos até ali. Ela puxou Lucas pela mão, movendo-se em direção à fonte luminosa. A cada metro, a tensão crescia. Algo estava se aproximando, e a sensação de que estavam sendo observados não saía da sua mente. Quando chegaram mais perto, perceberam que a luz emanava de uma série de runas que flutuavam no ar, parecendo dançar em um padrão hipnótico. Helena sentiu um medo inexplicável, como se aquele brilho estivesse desafiando sua sanidade. As runas estavam conectadas a um altar rústico, elaborado com pedras de um tom cinza escuro, repletas de marcas que pareciam recém-gravadas. Isso é um outro portal? Lucas questionou, sua voz falhando um pouco. Por que esse lugar está tão diferente? Ao redor, tudo mudava. As sombras pareciam segregar e se espremer, como se tivesse consciência. Não sei, mas precisamos descobrir, respondeu Helena, encostando a mão no altar. Assim que tocou na superfície, um tremor percorreu suas estruturas. As runas começaram a brilhar intensamente, e as palavras que sussurravam em sua mente convergiram num único grito. A fera não foi banida. Ela está aqui. Aqui, ela é forte. Helena teve uma visão. Uma sequência de eventos passados, uma aldeia em chamas, pessoas gritando, e a fera se alimentando do caos. A tortura cíclica, um ciclo interminável alimentado pelo medo e desespero. O pânico a atingiu como uma onda avassaladora. A responsabilidade pesava sobre ela. Lucas, não podemos fazer isso sozinhos. Temos que quebrar o ciclo. Precisamos de mais alguém. Alguém que conheça essa história, exclamou, sua cabeça girando. O tempo se esgotava, e a fera poderia ser chamada a qualquer momento. Mas, antes que pudessem tomar qualquer ação, as runas começaram a se agitar. A luz ofuscante se intensificou, e antes que pudessem reagir, uma sombra começou a se materializar a partir delas. Era uma figura encapuzada, com a pele coberta de runas pulsando como se vivessem. Helena estremeceu, já sentindo a mesma presença que tinha alimentado suas noites de terror quando criança. Quem são vocês? A figura pediu, sua voz ecoando como um lamento distante. Estamos aqui para acabar com a fera, disse Lucas, a tremura lutando contra sua determinação. A figura riu, uma risada baixa e arrastada, como se estivesse ouvindo uma piada amarga. Ninguém acaba com a fera. Vocês estão apenas começando a entender.
Mas a verdade pode ser mais terrível do que a própria maldição. A sensação de que o chão havia desaparecido sob seus pés se materializou. Helena puxou Lucas, mas o caminho estava se fechando, e um grito ecoou no corredor infinito de escuridão. Qual verdade estava prestes a ser revelada? E se o preço de conhecê-la fosse mais alto do que a vida? Precisamos decidir agora, antes que seja tarde demais. Helena sussurrou, sentindo a respiração pesada da escuridão ao redor. E assim, em meio ao caos, uma pergunta persiste. Até onde você iria para confrontar o seu maior medo? A figura encapuzada parecia flutuar, seu manto dançando com uma gravidade que desafiava a lógica. Lucas e Helena trocaram olhares, o medo estampado em seus rostos. A presença do ser era opressiva, como se cada runa em sua pele chorasse segredos enterrados. Vocês precisam saber. A fera é o reflexo do que temem. Ela sussurrou, as palavras deslizando pelo ar como um veneno. E a resposta que buscam pode estar mais perto do que imaginam. Antes que pudessem questionar, a sombra avançou, a escuridão a envolvia como um abraço frio. Helena sentia que o espaço ao redor deles estava sendo consumido pelo desespero. Reflexo do que tememos? Ela se perguntou em voz alta, o que poderia isso significar? A figura gesticulou, e imediatamente as runas ao redor pulsaram mais intensamente, emitindo um som profundo que reverberou dentro de seus peitos. Uma visão surgiu diante deles, imagens distorcidas de suas próprias vidas. Uma Helena criança, sozinha em um playground sombrio, chorando sem consolo. Lucas pequeno, ouvindo os gritos da mãe em uma noite tempestuosa. As memórias eram cruas e danificadas, se projetando em uma tela de dor. Esses medos, eles não morreram. Estão enraizados dentro de vocês. Essa é a chave para enfrentar a fera, a figura falou, a voz mais baixa agora, quase uma convocação. Se não lidarem com o que reside em seus corações, nunca poderão derrotá-la. Helena sentiu um nó na garganta. Como poderiam enfrentar algo que era parte de suas próprias existências? Mas como podemos fazer isso, se nem sabemos como começa? Questionou sua coragem vacilando com a profundidade do que viam. Não busquem a solução fora. Olhem para dentro e se libertem do que as correntes do medo os prendem. Cada coragem é uma luz que a fera teme, a figura respondeu, uma aura de esperança se apoderando de suas palavras. De repente, o altar começou a vibrar, intensificando a luminosidade das runas. O ambiente ficou quente, quase abrasador. Helena percebeu que suas dúvidas, suas inseguranças, estavam se misturando com as runas. Lucas, eu sinto que precisamos encarar isso juntos. Estão lutando contra nós mesmos. À medida que falava, as imagens continuaram a girar, mostrando um ciclo interminável de dor e prisão. Elas não apenas revelavam seus medos, mas também suas forças, a resiliência de Helena na escola e a coragem de Lucas ao enfrentar os desafios da vida. Helena, a fera se alimenta do nosso medo, certo? Então precisamos encarar isso de uma vez por todas. Lucas disse com uma nova determinação, enquanto sua mão crispava ao redor de uma runa que flutuava. É isso. Temos que pegar esse retorno da dor e transformá-lo em força. Helena gritou, agora se sentindo parte daquele universo sombrio, parte da própria luz. Porém, antes que pudessem se conectar com seus verdadeiros poderes, um grito distante cortou o ar, puxando a atenção deles para o lado oposto. A fera havia retornado em uma nova forma, uma sombra colossal espreitando nas bordas da luz. Os olhos brilhantes da criatura pareciam penetrar suas almas, capturando suas inseguranças e tirando-lhes o ar. Ninguém escapará do ciclo, e muito menos vocês. Rugiu a fera, a voz ecoando como trovão. Helena e Lucas sentiram o chão tremer sob seus pés. Algo dentro deles se despedaçou, e em frações de segundos a escolha foi feita. Com o último olhar decidido, eles se uniram, prontos para enfrentar sua própria criação, cada um lembrando que o medo poderia ser transformado. Mas a sombra se aproximava, mais rápida do que podiam imaginar, e uma pergunta cruciante ressoou em suas mentes. Conseguirão eles confrontar a fera, ou sucumbirão diante de seus próprios demônios? O ar estava carregado de tensão, e a escuridão se fechava rapidamente. A batalha entre luz e sombra estava prestes a começar. O que sairia do confronto? E quão forte seria a luz diante de tanta escuridão? A sombra colossal avançava, o chão rangendo sob seu peso e a escuridão envolvendo tudo ao redor. O instinto de Lucas e Helena pedia para correr, mas algo os mantinha enraizados no lugar. Eles precisavam fazer isso. Eles precisavam se enfrentar. Concentre-se no que somos. Lucas gritou, sua voz lutando para ser ouvida sobre os ecos distantes da fera. Lembre-se das nossas vitórias, dos nossos momentos de coragem. Helena fechou os olhos, respirando fundo.
Ela sentia o calor das runas pulsando ao redor deles, quase como um coração batendo em uníssono com o dela. Nós não somos apenas os nossos medos, sua voz tremia, mas havia uma centelha de determinação. Nós podemos ser mais fortes. A fera, percebendo a mudança na energia, aumentou seu rugido. Era como um trovão rasgando os céus, ecoando pela caverna. Helena abriu os olhos, agora um furor de convicção. Ela se alimenta do desespero e do medo. Precisamos transformar isso em luz. A sombra avançava, mas Lucas, com um gesto decisivo, ergueu a runa pulsante em direção à fera. A luz se intensificou, expandindo-se como uma explosão de cores. Os medos que antes os paralisavam começaram a se dissipar, substituídos por lembranças e emoções que brotavam como flores em um campo sombrio. Meus medos não me definem. Lucas gritou, e a runa à sua frente respondeu, vibrando e explodindo em luz. A visão de sua infância aflita transformou-se em uma lembrança do dia em que enfrentou um valentão na escola e ganhou ponto. Helena fez o mesmo, garantindo que as lembranças de dor dessem lugar a momentos de superação. Eu sou forte, eu sou livre, ela declarou, e a aura ao seu redor pulsou fervorosamente em resposta. A fera hesitou, sua forma tremendo diante da luz crescente. O grito que emanou de sua boca era um misto de raiva e terror, uma onda de força escura tentando envolver os dois novamente. Mas Lucas e Helena não recuaram. Eles se uniram lado a lado, ergueram as runas e disseram, em uníssono, nossos medos são apenas sombras, e nós somos luz. Com isso, a luz que emanava das runas irrompeu como um sol nascente, divergindo a treva em fragmentos que se desintegraram no ar como poeira. A presença da fera estremecia, as correntes de desespero e dor sendo quebradas. Porém, a sombra era astuta. Em meio ao brilho, um lampejo de escuridão relampejou. Vocês podem ter vencido esta batalha, mas a guerra é longa e cheia de traições. Rugiu a fera, embora sua voz agora estivesse embargada, quase derrotada. E, em um súbito movimento, a sombra se retorceu e se lançou na direção de um canto remoto da caverna, girando até desaparecer em uma fenda. O que restou foi um silêncio absoluto, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Lucas e Helena ficaram ali, os olhos arregalados, o coração pulsando. Conseguimos, não é? Lucas perguntou com a voz ainda tremulando. Mas o que parecia ser uma vitória crescente escondeu uma sombra mais profunda. Helena olhou para a fenda onde a fera havia desaparecido. A batalha pode ter terminado, mas ela ainda está em algum lugar, Lucas. E nós podemos não estar prontos. Uma onda de frio percorreu suas espinhas, um lembrete da realidade que se escondia nas sombras. O terror estava longe de acabar. O que mais a fera poderia estar planejando? Enquanto a tensão tomava conta do ambiente, um novo desafio começou a se desenhar na penumbra. Eles ainda tinham muito a enfrentar. E as dúvidas, os medos, ainda estavam ali, esperando para serem enfrentados. Seria possível que a verdadeira luta estivesse apenas começando? O que mais estava à espreita nas trevas? Lucas e Helena permaneceram em silêncio, a luz que parecia ter os envolvido, agora apenas um eco distante em suas mentes. A fenda onde a fera havia desaparecido emanava uma escuridão ainda mais densa, como um abismo sedento por desespero. Os dois sabiam que não podiam baixar a guarda. Eles haviam lutado uma batalha, mas a guerra era outra história. Precisamos sair daqui, disse Lucas, a voz tensa. Ele olhava ao redor, tentando encontrar uma saída, mas a caverna parecia se contorcer em torno deles. O ar estava pesado e o cheiro de terra molhada se misturava ao medo que pulsava em seus corações. Helena sentiu, ainda concentrada nas runas que pulsavam em seu punho. As runas eram uma fonte de esperança, mas também um lembrete de que a fera poderia retornar a qualquer momento. Ela se perguntava quão fortes eram as barreiras que haviam criado. Estariam enganando a própria mente? O que você acha que ela quis dizer? Sobre traições? Perguntou Helena, a voz embargada de preocupação. Suas lembranças da luta contra a fera se entrelaçavam com o pesadelo da possibilidade de haver traições ao redor deles. Não sei. Lucas murmurou. Mas não posso tirar isso da cabeça. Se ela queria fazer algo e disse que a guerra não tinha acabado, o que mais ela tem na manga? De repente, um tremor reverberou pela caverna, como se algo profundo estivesse se agitando. O chão tremeu sob seus pés e eles trocaram olhares de preocupação. O silêncio que antes reinava foi quebrado por um gotejar incessante, que agora parecia se intensificar e ecoar como um tambor em suas cabeças. Vamos! Lucas exclamou, puxando Helena pelo braço. Eles começaram a correr em direção à saída vislumbrada anteriormente, o instinto gritando que o perigo se aproximava. Mas as pedras começaram a se mover, os pedaços do solo se quebrando e se rearranjando de forma quase sobrenatural.
A maioria dos caminhos parecia se reconfigurar. A adrenalina bombeava nas veias de Helena e Lucas. Embora sua determinação os tivesse blindado até agora, a percepção do perigo iminente os seguia como um espectro indesejado. Avançaram por um corredor escuro, as sombras dançando ao seu redor. Então, um sussurro macabro se fez ouvir, como um vento que carregava vozes. A luz não vai te proteger para sempre, ressoou pelo ar pesado, e o eco retumbava em seus ouvidos. Era a voz da fera, embora estivesse longe. Era um aviso, um alerta, uma ameaça. O coração de Helena disparou. Ela ainda está aqui. O que podemos fazer? Sua mente girava em pensamentos desencontrados. Não havia como derrotá-la se a escuridão estivesse tão próxima, como um manto constrangido a cobri-los. Precisamos reunir nossas forças. Não tinha certeza se a ideia era boa, mas era a única opção que tinham em mente. Juntos, podemos criar uma barreira. Mas ao formarem as runas novamente, algo diferente aconteceu. Ao invés de se unirem, as runas os separaram, uma vibração intensa fazendo com que seus corpos se afastassem um do outro, como se um poder oculto estivesse tentando dividi-los. O pânico tomou conta. Não, Helena! Lucas gritou, estendendo a mão enquanto a luz que irradiava começou a se enfraquecer. As runas estavam em conflito, e não apenas com a presença da fera, mas com algo mais profundo, um ressentimento ou uma emanação de dor que eles não podiam compreender. A escuridão avançava, com a fera se tornando uma presença quase palpável novamente. Lucas sentia o frio da sombra se estendendo, devorando a luz que eles tinham antes. Era como se a própria caverna estivesse viva, alimentando-se de seus medos mais profundos. Helena, desorientada, tentou lutar contra a separação, mas a pressão era intensa. Faltava pouco para que a escuridão envolvesse completamente qualquer sinal de luz. Quando tudo parecia perdido, um brilho inusitado surgiu na fenda, uma faísca de esperança. Ou uma armadilha. Lucas! Ela gritou com todas as forças que lhe restavam, sentindo que o poço de trevas à sua volta era apenas um reflexo de sua própria vulnerabilidade. Mas o que realmente os estava ameaçando. Nesse momento, uma luta interna começou. Não apenas contra a fera, mas contra eles mesmos, contra o que cada um trazia em seu coração. O tempo expirava e a sombra se aproximava mais. A batalha pela luz e pelas almas estava apenas começando. O que mais podia ser desvelado do profundo abismo que os rodeava? As respostas estavam todas ali, escondidas nas sombras. A luz que irrompia da fenda parecia dançar, instável, como se estivesse consciente de sua importância. O brilho intenso reluzia contra as paredes escuras da caverna, criando padrões enganosos, que pareciam iluminar rostos sombrios e vultos de memórias esquecidas. Helena e Lucas se esforçavam para manter o foco, mas o pânico ameaçava tomá-los. O frio da escuridão circundante era opressivo, como se tivesse um peso físico, e a ameaça da fera pulsava como um coração maligno, ao fundo, esperando para se manifestar novamente. Naquele espaço, a linha entre o real e o sobrenatural se tornava cada vez mais fina. Se conseguirmos chegar àquela luz, resmungou Lucas, a voz entrecortada pela determinação. Ele forçou os pés a avançar, cada passo pesando mais do que o anterior. Contudo, a fenda parecia se afastar a cada movimento, como um oásis ilusório em um deserto de desespero. Helena olhou para trás, sentindo o pressentimento. A escuridão já a envolvia, serpenteando como um manto pesado. O sussurro angustiante da fera ecoava em sua mente, mais intenso do que antes, agora quase rindo. Vocês pensam que podem escapar? Eu estou dentro de vocês. Não escute! Gritou Lucas, mas era difícil ignorar a verdade daquelas palavras. Helena sentiu uma fissura abrindo em sua mente. E se a fera não fosse a verdadeira vilã, mas uma resposta a algo que já existia dentro dela? Precisamos confiar um no outro, disse Helena, tentando reunir a coragem que lhe restava. A luz pode ser a chave. Os dois concentraram suas energias nas runas. Um brilho intermitente começou a surgir no meio da escuridão, mas o efeito parecia ser apenas temporário. As runas tremiam, como se tivessem um poder próprio, e as sombras pareciam lutar contra a luz que eles tentavam conjurar. Então, uma nova voz irrompeu, mais poderosa que a do sussurro anterior. A traição vem de quem está mais perto de você. Essa frase reverberou na caverna como um trovão, deixando uma inquietação profunda em ambos. Lucas hesitou. Havia uma tensão palpável entre eles, um espaço de desconfiança que começava a se insinuar. O que a fera queria dizer? As palavras ecoavam na sala. E se eles não fossem realmente aliados? O que você quer dizer com isso? Perguntou Lucas, a inquietação crescendo dentro dele. Seus olhos procuraram a verdade no rosto de Helena. O medo havia criado um abismo entre eles. Não sei, respondeu ela, angustiada.
Mas precisamos seguir em frente. O chão sob seus pés começou a tremer novamente. Uma linha brilhante surgiu entre eles, uma lacuna que parecia impossibilitar qualquer tentativa de aproximação. A luz parecia reverberar e instigar, mas também estava se dissipando lentamente, enquanto a sombra ao redor se movia com uma vida própria. Lucas estendeu a mão, mas apenas o ar vazio entre eles respondeu. O coração de Helena disparou, e a sensação de desespero e desamparo aumentava. De repente, o que parecia ser uma parede de pedra começou a se abrir, revelando uma sala próxima. O que havia ali? Uma saída ou mais armadilhas? A luz lutava para ser vista, mas o ar se tornava mais denso à medida que se aproximavam. Sem hesitar, eles começaram a avançar em direção à nova fenda. O sussurro voltou mais irresistível. Uma escolha deve ser feita, uma vida ou outra, o sacrifício deve ocorrer. O que a fera queria de verdade? O temor e a ansiedade rodeavam os dois, como se não houvesse como escapar da caverna e de seus próprios demônios. A tensão estava em seu ápice, e o que quer que estivesse à espreita na nova sala parecia preparado para se manifestar. Lucas, Helena sussurrou com a voz tremendo. O que faremos agora? Com o coração na mão, eles a um passo de algo que poderia mudar tudo. O que aquela nova sala revelaria? Era um caminho à salvação ou à ruína? A tensão no ar se carregava de expectativa e terror. A sala à frente deles se revelou como um espaço colossal, com as paredes cobertas por um mosaico de antigos símbolos esquecidos. As runas brilhavam intensamente, pulsando com uma vida própria, e o teto se perdia na escuridão, como se escondesse segredos inomináveis. O ar estava saturado de uma energia densa, quase tangível, que fazia os pelos da nuca de Helena se arrepiarem. Helena, ouça, Lucas começou, mas sua voz vacilou enquanto avançavam lentamente. Ele parecia pressentir o mesmo que ela, uma presença maligna que preenchia o espaço, como a sombra da própria morte. O sussurro que os atormentava agora se tornará uma cacofonia, ressoando em suas cabeças, repetindo a frase que havia os atormentado. Uma vida ou outra, o sacrifício deve ocorrer. A cada passo a urgência aumentava, e Helena notou que não era só a sala que os observava, mas algo maior, mais profundo. Algo que fez sua pele se arrepiar em terror. Os símbolos nas paredes pareciam se mover, dançando em sincronia com o batimento de seus corações, trazendo à tona memórias estranhas, flashes de dor e perda que não eram suas. Helena viu rostos familiares entre os signos, amigos de infância que nunca mais voltaram. O que isso significava? A fera realmente estava dentro deles? Precisamos nos apressar. Lucas olhou para ela com uma determinação que contradizia o medo em seus olhos. Porém, antes que pudessem dar um passo à frente, uma sombra grotesca surgiu do nada no centro da sala. Era uma criatura de contornos distorcidos, seus olhos brilhantes como lanternas em uma noite sem estrelas. A fera. Ela se erguia majestosa e aterrorizante, com um sorriso que misturava malícia e sabedoria antiga. Vocês finalmente chegaram. Sua voz era um rugido e um sussurro ao mesmo tempo, ecoando dentro de suas almas. A luz da fenda começou a piscar, como se em resposta à presença infernal. Helena sentiu uma onda de desespero, como se a sala estivesse se fechando ao redor deles. A fera se aproximou, tirando de seu ser um rastro de sombra viva, como se absorvesse toda a luz e esperança. Agora a escolha precisa ser feita. Alguém aqui deve ser sacrificado para que o outro escape. Vocês não podem ter ambos. As palavras da fera cortaram o ar, e Helena sentiu um frio intenso em suas veias, a verdade daquelas palavras como uma lâmina afiada. Lucas encarou Helena, seus olhos refletindo uma batalha interna. O que ele estava pensando? Havia uma fração de segundo em que os dois respiraram o mesmo ar, compartilhando um pequeno pedaço de confiança que era desfeito pelo terror iminente. Eu não, começou Lucas, vacilando. Não diga isso. Temos que lutar, Helena respondeu, sua voz soando mais como um grito estrangulado. A luz da fenda começou a se apagar, e o tempo parecia desvanecer-se. A sombra da fera se expandia, suas garras longas e afiadas ensanguentadas jogando uma dança macabra sobre o mosaico. As lembranças invadiam a mente de Helena, trazendo à tona rostos que a fera tinha tomado, vidas que ela tinha destruído. O que era isso? Um eco do passado? Um aviso? Ela olhou para Lucas e naquele momento ambos sabiam que tinham que decidir, se entregariam um ao outro em sacrifício ou resistiriam à tentação da fera, mesmo sabendo que a luta poderia acabar em tragédia. Helena, Lucas sussurrou, mas antes que pudesse continuar, a fera interrompeu novamente, seu sorriso se alargando. As sombras falarão neste momento, sequer sonhem com a fuga. O sacrifício é inevitável. Com o coração pesando como chumbo, Helena percebeu que aquela escolha poderia levá-los a um caminho sem volta. Ela tinha que decidir.
O que valeria mais, o amor ou a vida? E no horror da situação, uma nova e aterradora pergunta surgiu em sua mente. Será que o sacrifício era a única saída? A sala pulsava com atenção, e a fera aguardava, seus olhos vorazes prontos para devorar a opção escolhida. O que Helena e Lucas fariam agora, ao limite do desespero? Às vezes, o maior medo não vem da escuridão, mas da revelação do que está escondido dentro de nós. O futuro os aguardava, mas a decisão final ainda estava longe de ser tomada. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, e antes que pudessem reagir, as runas começaram a brilhar ainda mais, lançando luz sobre suas almas e revelando verdades que estavam há muito enterradas. A luz das runas resplandeceu intensamente, envolta em um calor inexplicável, quebrando a escuridão que o cercava. A fera hesitou, sua forma colossal tremulando, enquanto olhava para a crescente claridade. Helena sentiu que o tempo estava se comprimindo, cada batida de seu coração ressoando como um tambor de guerra em sua mente. Lucas! Ela gritou, a voz firme, lutando contra o pavor que batia à porta de sua consciência. Não podemos nos deixar vencer por essa escolha. Vamos encarar nossa verdade. E se a verdade for sacrificial? Lucas retrucou, seu olhar carregado de conflito. A ideia de se sacrificar um pelo outro fazia suar frio, e Helena entendia a busca pela sobrevivência. Mas, nesse momento, mais do que nunca, havia uma chama interior que ardia. A fera emitiu um rugido opressivo, como se sentisse a energia do universo balanceando-se. Uma vida ou outra. Façam a sua escolha agora. A energia maligna dela era quase física, tentando invadir a mesma força que agora crescia dentro deles. Helena respirou fundo. Lucas, nós não podemos deixar que ela controle nossos medos. Nossa união é nossa força. Não havia como voltar atrás. A lealdade que sentiam um pelo outro, a força que encontraram juntos, era a verdadeira chave para quebrar o ciclo da fera. Numa fração de segundo, Helena se lembrou dos momentos que compartilharam, as risadas, a coragem em enfrentar desafios, e até mesmo as derrotas. Lembrou-se agora de que cada dor enfrentada, cada pequena vitória eram partes fundamentais de quem eles eram. Inspirada pela memória, olhou para Lucas com determinação renovada. Vamos fazer isso juntos. Não se trata de sacrifício, mas de superação. Vamos nos tornar maiores do que a fera. Lucas assentiu lentamente e juntos eles levantaram suas mãos em direção à luz das runas, unindo forças e corações. Nossos medos nos tornam quem somos, mas não podemos deixá-los nos definir, gritou Lucas, a energia brotando. A luz brilhou cada vez mais intensa, tingindo as sombras de um brilho dourado. A fera rugiu, a fúria dela ecoando pela caverna. Vocês não podem. Vocês estão apenas fazendo a escolha errada. Mas Helena e Lucas não recuaram. Ao contrário, cada palavra alimentava o poder da luz que crescia. As runas começaram a pulsar em um ritmo frenético, vibrando com a força de seus sentimentos. Nosso amor não pode ser quebrado, e a fera não pode nos afastar. Helena exclamou, e em um uníssono, ambos gritaram. Nós não somos o que tememos. Nós somos verdadeiros. Assim a luz irrompeu como um sol nascendo, atingindo a fera com a força de 1000 tempestades. A criatura começou a se distorcer, sombras se chocando contra a luz, e um grito horrendo rasgou o ar, enquanto a escuridão se evaporava. O eco daquela batalha reverberava em suas almas, abrindo espaço para alívio. Quando o brilho diminuiu, a sala estava vazia. A fera desaparecera, mas o eco de sua presença ainda podia ser sentido nas paredes. Helena e Lucas estavam sozinhos, mas a atmosfera mudará. Sentiam a presença de cada um, como se um espaço de luz fosse agora parte deles. Eles conseguiram, não só superar a criatura, mas também seus próprios demônios e medos. Fizemos isso, Lucas murmurou, a voz tremendo, mas preenchida de alívio. Estamos livres. Helena olhou nos olhos de Lucas, e viu a verdade neles. Não completamente. Precisamos continuar conscientes. A luta contra o que nos aterroriza é contínua. Mas agora havia algo diferente. O medo não era mais uma sombra, era uma parte da jornada. Eles deixaram a sala entrelaçados, mais do que companheiros. A estrada à frente se estendia como um caminho iluminado, e sabiam que tinham um ao outro, um laço que poderia vencer qualquer escuridão. A verdadeira luta estava apenas começando, mas a luz que acenderam dentro de si mesmos estava pronta para guiá-los. Enquanto caminhavam para fora da caverna, o luar os aguardava, e Helena respirava o ar fresco da liberdade. Sabia que o vilarejo ainda precisava de cura, que os ecos do passado poderiam ressurgir. Mas uma coisa era certa, eles tinham a coragem e a força necessárias para enfrentar tudo, juntos. E lembre-se, é a sua vez agora.
Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você também é fã de histórias de arrepiar. Comente suas reações e teorias sobre este final. O que você faria no lugar de Helena e Lucas? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar esse canal através dessas ações.